Ela é uma cristã de Mianmar. Após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso, espalha o Evangelho entusiasmada. Mas com a opressão do governo, a obstrução do chefe do vilarejo e a denúncia de malfeitores, sua vida transforma-se em uma luta. Eu não sabia como resolver essas dificuldades. Corria perigo de ser denunciada e presa a qualquer hora. Fiz uma oração pedindo que Deus me mostrasse o caminho. As palavras de Deus lhe dão fé e força. Ela lê as palavras de Deus Todo-Poderoso para os outros aldeões e mais de 80 pessoas aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Mais tarde, o governo executa prisões em massa de crentes e ela se torna um dos alvos principais. Quando não conseguiram me pegar, prenderam minha mãe, forçando-me a me entregar. Como as palavras de Deus a guiam para que continue a espalhar o Evangelho nesses tempos difíceis. Eu sou de Mianmar. Aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso em 2019. Lendo as palavras de Deus, aprendi que Ele realiza sua obra de julgamento nos últimos dias para salvar o homem da influência de Satanás, levando-nos para um destino lindo. Sou tão grata pela salvação de Deus. Os desastres estão aumentando cada vez mais. E há muitas pessoas que anseiam pela aparição de Deus que não ouviram sua voz, nem aceitaram sua salvação. Eu estava ansiosa e tinha um senso de urgência. Então orei pedindo que Deus me guiasse a espalhar seu evangelho dos últimos dias para mais pessoas. Soube que enfrentou muitas dificuldades quando espalhou o evangelho na época. Enfrentei. Em julho de 2022, fui com alguns irmãos espalhar o evangelho num vilarejo. Um irmão foi denunciado e preso por pregar ali. Por isso, sempre que voltava de uma reunião do governo municipal, o chefe do vilarejo instruía os aldeões a não crerem. Se algum crente fosse descoberto, seria multado em valor alto ou seria preso. Por isso, ninguém ousou ouvir o que pregávamos. Disseram que deveríamos primeiro falar com o chefe do vilarejo antes de nos ouvirem. Eu era de fora. Os que espalhavam o evangelho comigo eram de vilarejos vizinhos e não conhecíamos o chefe. Os aldeões também não queriam nos levar até ele. Eu não sabia como resolver essas dificuldades. E corríamos perigo de sermos denunciados e presos. Orei a Deus, pedindo que nos mostrasse o caminho. Numa reunião, lemos as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: você deve ter fé que tudo está nas mãos de Deus e que os humanos estão apenas cooperando com Ele. Se o seu coração for sincero, Deus verá e abrirá todas as sendas para você, fazendo com que as dificuldades deixem de ser difíceis. Essa é a fé que você deve ter. Portanto, vocês não precisam se preocupar com nada enquanto cumprem seu dever, contanto que vocês usem todas as suas forças e coloquem o coração nisso. Deus não tornará as coisas difíceis para vocês, nem os forçará a fazer o que vocês não são capazes de fazer. Essas palavras me deram fé e força. Não importa o quão difícil fosse compartilhar o evangelho ou o quanto o governo nos oprimisse. Se eu poderia me encontrar com o chefe do vilarejo ou seria denunciada e presa, tudo estava nas mãos de Deus. Expandir o evangelho é a diretriz de Deus, algo que Ele quer que completemos. Mesmo que o governo a oprimisse ou o chefe a impedisse, não podiam parar a expansão do reino do evangelho de Deus. Não podiam impedir que as ovelhas de Deus retornassem para Ele. Contanto que dessemos tudo de nós no trabalho, eu sabia que Deus mostraria o caminho e abriria uma senda para nós. Quando entendemos a vontade de Deus, tivemos a confiança para compartilhar o evangelho. Descobrimos que um irmão de um vilarejo próximo era parente do chefe.
Ele disse que nos levaria para ver o chefe no dia seguinte. Era Deus abrindo uma senda. Ah, sim. Naquela noite, voltamos ao vilarejo e fomos pregar a alguns aldeões com humanidade boa. Enquanto comunicávamos, o vice-chefe e o tesoureiro do vilarejo apareceram. Ouviram um pouco e foram embora. Um morador disse: "Eles vieram ver se vocês estavam pregando o evangelho. Não deveríamos ouvir mais. Primeiro falem com o chefe do vilarejo. Se ele concordar, ouviremos mais." Não tivemos escolha senão sair dali. Em casa, me senti desanimada. O vice-chefe sabia que estávamos compartilhando o evangelho. Se nos impedisse, os aldeões não investigariam o caminho verdadeiro. E aquele irmão foi preso por causa de uma denúncia do tesoureiro. Temendo ser presa, eu não quis conversar com o chefe do vilarejo. Como você resolveu o seu estado? A supervisora soube do meu estado e se comunicou comigo. Diante desse tipo de situação, não podemos recuar. Devemos usar essa chance para compartilhar o evangelho. Desde que cumpramos nossas responsabilidades, nossa consciência estará limpa, aceitem eles o evangelho ou não. Naquele momento, lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus que li antes. Deus Todo-Poderoso diz: "Ao propagar o evangelho, você deve cumprir sua responsabilidade e lidar seriamente com todos a quem você o propaga. Deus salva as pessoas na maior medida possível, e você deve considerar a vontade de Deus. Não deve ignorar descuidadamente qualquer um que esteja buscando e considerando o caminho verdadeiro. Desde que ele esteja disposto a considerar o caminho verdadeiro e seja capaz de buscar a verdade, vocês devem fazer tudo o que podem para ler mais das palavras de Deus para ele e para comungar mais da verdade com ele, e para testificar da obra de Deus e resolver as noções e as dúvidas dele, para que possam ganhá-lo e trazê-lo para diante de Deus. É isso que está de acordo com os princípios para espalhar o evangelho. Como então ela pode ser ganha? Se no processo de interagir com ela, você determina que essa pessoa tem um calibre bom e humanidade boa, você deve fazer tudo o que puder para cumprir a sua responsabilidade. Deve pagar certo preço e usar certos meios e métodos. E não importam quais meios e métodos você empregue, contanto que seja para ganhá-la. Em suma, a fim de ganhá-la, você deve cumprir a sua responsabilidade e usar amor e fazer tudo o que estiver em seu poder. Você deve comungar todas as verdades que você entende e fazer todas as coisas que deveria fazer. Mesmo que essa pessoa não seja ganha, você terá a consciência limpa. Isso é fazer tudo o que você pode e deve fazer. Amém. É verdade. Ao pregar, temos que cumprir nossa responsabilidade para ter a consciência limpa. Se a pessoa a qual pregarmos se encaixa nos princípios, devemos compartilhar o evangelho de qualquer forma possível. Os aldeões estavam dispostos a investigar. Era só por causa da opressão do governo que eles temiam ser multados ou presos e não queriam ouvir. Eu deveria cumprir minha responsabilidade e comunicar mais as palavras de Deus, resolvendo seus problemas e dificuldades. Se o chefe do vilarejo fosse uma pessoa boa, pronta para ouvir as palavras de Deus, eu deveria tentar de tudo para pregar a ele, e isso seria cumprir minha responsabilidade. Mas se eu não compartilhasse o evangelho por medo de ser denunciada e presa, ficaria devendo a Deus. Quando entendi a vontade de Deus, eu tive a confiança para falar com o chefe e pregar aos aldeões. No dia seguinte, aquele irmão nos levou até a casa do chefe. O vice-chefe e o tesoureiro também estavam lá. Nós comunicamos os 3 estágios da obra de Deus para salvar a humanidade. Que agora estamos nos últimos dias e que Deus Todo-Poderoso é a vinda do Salvador.
É Ele quem expressa verdades e faz a obra de julgamento para purificar e salvar o homem. Precisamos aceitar seu julgamento e purificação para sermos protegidos por Deus nos desastres e entrarmos em seu reino. Qual foi a atitude deles depois disso? O chefe do vilarejo ficou intrigado e quis investigar. Já a atitude do vice-chefe e do tesoureiro foi ruim. Disseram: estamos obedecendo ao governo. Ele não permite crenças religiosas, então não podemos crer ou seremos presos. Vendo que eles permaneciam firmes em sua postura, orei a Deus, confiando-os a Ele e pedindo-lhe que nos guiasse. Li para eles uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: talvez seu país seja próspero hoje em dia, mas se você permitir que seu povo se afaste de Deus, então seu país se verá cada vez mais despojado das bênçãos de Deus. A civilização do seu país será cada vez mais pisoteada, e não tardará para que as pessoas se ergam contra Deus e amaldiçoem o céu. E então, sem que o homem saiba, o destino de um país será levado à ruína. Deus erguerá países poderosos para lidar com aqueles que foram amaldiçoados por ele, e pode até varrê-los da face da terra. A ascensão e a queda de um país ou nação são determinadas pelo fato de seus governantes adorarem a Deus ou não, e se eles levam o povo a se aproximar dele e a adorá-lo. Amém. Então comuniquei: o governo não permite fé agora e até se opõe a Deus. Vocês o ouvem e não ousam crer. Quem realmente pode salvar pessoas, Deus ou o governo? A pandemia está piorando a cada dia. Sejam ricos ou pobres, poderosos ou fracos, os humanos são insignificantes diante dos desastres. Ninguém pode nos salvar do poder de Satanás, nem proteger dos desastres. Só Deus pode nos salvar. Deus encarnou nos últimos dias, expressando verdades e operando para salvar o homem. Esta é uma oportunidade única na vida. Vocês são responsáveis por este vilarejo. O destino dos aldeões depende de como vocês os lideram. Se não os liderarem a adorar a Deus, mas se opor a Ele, este vilarejo estará perdido, e o destino de todos será arruinado por vocês. O chefe do vilarejo respondeu: acredito que o destino das pessoas está nas mãos de Deus, e quero guiar os aldeões a crer. E os outros? O tesoureiro disse: sei que ter fé é bom, mas se não obedecermos o governo, seremos presos. Nossas mãos estão atadas. Li para eles uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: acreditamos que nenhum país ou poder pode se colocar no caminho do que Deus deseja alcançar. Aqueles que obstruem a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus, perturbam e prejudicam o plano de Deus, acabarão sendo punidos por Deus. Aquele que desafia a obra de Deus será enviado ao inferno. Qualquer país que desafie a obra de Deus será destruído. Qualquer nação que se erguer em oposição à obra de Deus será varrida desta terra e deixará de existir. Eu exorto as pessoas de todas as nações, de todos os países e de todas as indústrias a ouvir a voz de Deus, a contemplar a obra de Deus e a atentar para o destino da humanidade, a fim de fazer de Deus o mais sagrado, o mais honroso, o mais elevado e o único objeto de adoração entre a humanidade. E permitir que a humanidade toda viva sob a bênção de Deus, como os descendentes de Abraão viveram sob a promessa de Jeová, e como Adão e Eva, que Deus primeiro criou, viveram no jardim do Éden. Amém.
Comuniquei. O caráter de Deus não tolera ofensa humana. Ele punirá todos aqueles que se opõem à sua obra. É o caráter justo de Deus, ninguém consegue escapar dele. Os desastres continuam a crescer. É o lembrete, o alerta de Deus à humanidade. Também é uma punição. Como o terremoto de Wenchuan, na China. As pessoas de lá não adoravam a Deus. Os irmãos compartilharam o evangelho, mas o povo não o aceitou e os insultou e blasfemou contra Deus. Quando o terremoto veio, todos gemeram e rangeram os dentes, mas o arrependimento chegou tarde. O sul de Hua, em Myanmar, se opõe à obra de Deus. O governo prende os crentes e não permite que a obra de Deus Todo-Poderoso seja aceita. Em junho, houve uma enchente e casas foram levadas pelas águas. Os grandes desastres ainda não vieram. É Deus nos dando chances de arrependimento. Se os desastres vierem, será tarde para se arrepender. Ofender os outros não importa, mas as consequências de resistir a Deus são sérias. Todos fizemos coisas contra Deus no passado, mas se nos arrependermos diante dele e guiarmos os aldeões ao caminho verdadeiro e a voltar-se para Deus, ele terá misericórdia e nos perdoará. Após a minha comunhão, a atitude do tesoureiro pareceu mais branda. O chefe e os outros concordaram que compartilhássemos o evangelho com os aldeões. As palavras de Deus Todo-Poderoso os conquistaram. Sim. No dia seguinte, reunimos os aldeões para testemunhar a obra de Deus dos últimos dias. Após mais de 10 dias de comunhão, mais de 40 pessoas no vilarejo, incluindo o chefe e o vice-chefe, aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso. Eles ansiavam pelas palavras de Deus, participavam das reuniões e tomavam iniciativas de chamar os outros para os sermões. Mais tarde, vários irmãos se uniram e trabalharam muito, e muitos aldeões nos vilarejos de Myanmar aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso. Soube que a polícia procurou por toda parte depois disso e prendeu sua mãe. Verdade. Fui denunciada algumas vezes por espalhar o evangelho. Na minha cidade natal, muitos sabiam que sou crente e a polícia me procurava por toda a parte. Já que eu não estava em casa, foram até a casa dos meus pais, levaram e prenderam minha mãe incrédula. Eu fiquei furiosa. Minha fé era correta e compartilhar o evangelho também. O governo me caçava por causa da minha fé e dizia que não libertaria minha mãe até me pegar. Onde está a justiça nisso? Minha família não me entendia. Diziam que minha mãe foi presa por causa da minha fé. Ligaram e me acusaram de ser cruel. Meu irmão e minha irmã me disseram que deveria me entregar. Eu estava péssima e temia que minha mãe sofresse. Continuei compartilhando o evangelho, mas não tão ativamente quanto antes. Em minha dor, orei a Deus. Ó Deus, minha estatura é baixa demais. Minha mãe foi presa e minha família não entende. Estou péssima. Por favor, dá-me fé para que eu possa permanecer firme. Depois de orar, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: não há pessoa alguma entre vocês que seja protegida pela lei. Antes, vocês são sancionados pela lei. Mais problemático ainda é que as pessoas não entendem vocês. Sejam seus familiares, seus pais, seus amigos ou seus colegas. Nenhum deles entende vocês. Quando vocês são abandonados por Deus, é impossível para vocês continuar vivendo na Terra. Mas mesmo assim, as pessoas não suportam estar longe de Deus, que é o significado de Deus conquistar as pessoas, e é a glória de Deus. Amém. As palavras de Deus me comoveram muito.
Compartilhar o Evangelho e trilhar a senda certa é a coisa mais justa neste mundo. Mas os crentes não só não têm proteção legal em países contrários a Deus, como são condenados e presos, e até seus familiares são implicados. O governo diz que traficantes e assassinos podem ser perdoados, só os crentes não podem. E quando pegam um crente, ele é multado, preso ou dado a um funcionário como escravo. Os crentes não são tratados como humanos. Este é um país tão sombrio e maligno. É a Sodoma de hoje, oposta a Deus. Ser crente, seguir a Deus, hoje é ser perseguido. Mas eu entendi a vontade de Deus. Ele usava essas dificuldades para aperfeiçoar minha fé. Permitia que eu discernisse a essência maligna do governo de se opor a Deus, para que eu rejeitasse e renunciasse a Satanás e me voltasse para Deus. Entendendo a vontade de Deus, não me senti tão mal. Estava disposta a continuar pregando o Evangelho. Graças a Deus, a sabedoria de Deus é exercida com base nos truques de Satanás. Quanto mais as forças de Satanás nos oprimem, mais isso aperfeiçoa nossa fé. Com o governo sendo tão opressor e prendendo tantos cristãos, os recém-convertidos não ficaram assustados e com medo? Sim, ficaram. Reuni os novos crentes e lhes comuniquei as palavras de Deus, para ajudá-los a conhecer a obra de Deus e entender sua vontade. Ouvimos um hino das palavras de Deus juntos. O tempo perdido jamais voltará. Despertem, irmãos. Despertem, irmãs. Meu dia não pode se atrasar. O tempo é vida, e recuperar tempo é salvar vida. O tempo não está distante. Se falharem no vestibular, vocês poderão estudar e repeti-lo tantas vezes quanto quiserem. No entanto, meu dia não tolerará outro atraso. Lembrem-se. Lembrem-se. Eu exorto vocês com essas boas palavras. O fim do mundo se desenrola diante dos seus olhos, e grandes desastres se aproximam rapidamente. O que é mais importante? Sua vida ou seu sono, sua comida, bebida e roupas? Chegou a hora de vocês pesarem essas coisas. Após ouvirmos o hino, comuniquei. Alguns dizem que vão crer quando as forças de Satanás caírem e não houver opressão. Mas então a obra de Deus terá acabado. E teremos perdido nossa chance de ser salvos. Se formos impedidos pelo governo e não ousarmos ter fé se ele a proibir? O governo poderá nos salvar? É claro que não. Só Deus pode nos salvar. Se nós os ouvirmos e não crermos, então perderemos a salvação de Deus nos últimos dias. Quando a obra de Deus terminar, seremos destruídos juntamente com o governo. Nós sofremos a opressão e as prisões do governo por causa da nossa fé. Mas esse sofrimento tem valor. Se quisermos ser salvos por Deus, devemos pagar um preço. Além disso, Deus governa tudo. Se seremos presos ou não, está nas suas mãos. Se formos presos, isso acontecerá com a permissão de Deus. Devemos nos submeter a aprender nossa lição. Li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles a quem Deus se refere como vencedores são os que ainda são capazes de ser testemunha e manter sua confiança e devoção a Deus quando estiverem sob a influência de Satanás. E enquanto estiverem sendo sitiados por Satanás, isto é, quando se encontrarem em meio às forças das trevas. Se você ainda for capaz de guardar um coração puro perante Deus e manter o seu amor genuíno a Deus, não importa o que, então você está sendo testemunha diante de Deus. É isso a que Deus se refere como sendo um vencedor. Agora você deveria ver que a razão pela qual Deus não destrói Satanás
no tempo de sua salvação do homem, é que os humanos possam ver claramente como Satanás os corrompeu e a extensão em que ele os corrompeu, e como Deus os purifica e os salva. No fim, quando as pessoas tiverem entendido a verdade e visto claramente o semblante odioso de Satanás e contemplado o pecado monstruoso de serem corrompidas por Satanás, Deus destruirá Satanás, mostrando-lhes a sua justiça. Amém. Todos devem ter sido encorajados pelas palavras de Deus. Foram. Eu comuniquei. Deus permite a opressão e as prisões do governo. Isso é um teste para ver se realmente cremos em Deus, se temos fé ou não. Por meio desse tipo de opressão e adversidade, se conseguirmos manter nossa fé e não cair em negatividade nem trair a Deus, mas continuar seguindo-o, reunindo-nos e compartilhando o Evangelho, isso é ter testemunho, e Satanás será envergonhado e derrotado. Esse sofrimento tem valor. Por que Deus simplesmente não destrói Satanás agora? É para usar Satanás como meio para aperfeiçoar um grupo de vencedores. E, ao mesmo tempo, ensinar-nos a discernir o bem do mal. Podemos ver como Deus opera para salvar pessoas, e como Satanás corrompe e machuca as pessoas. Então, um dia, quando Deus destruir Satanás, veremos como ele é justo. Se Deus destruísse Satanás diretamente, não teríamos discernimento sobre Satanás e não o odiaríamos nem renunciaríamos. Como os regimes satânicos contrários a Deus. São bons em se disfarçar e em enganar. Parecem estar fazendo bem, mas é só para que as pessoas os adorem. Deus Todo-Poderoso apareceu e opera nos últimos dias para nos salvar. Ele expõe a essência demoníaca dos regimes. Eles negam e condenam Deus Todo-Poderoso. Pegam, multam, condenam à prisão seus crentes. São iguais ao diabo Satanás, que faz com que as pessoas o adorem e não permite que creiam nem sigam a Deus. No fim, todos irão para o inferno e serão punidas com ele. Em meio à opressão e dificuldades, entender esse aspecto da verdade é essencial. É sim. Depois da comunhão, os recém-convertidos tiveram fé e discernimento e participaram da reunião. Fiquei muito feliz. Depois disso, eles trouxeram alguns de seus entes queridos para que ouvissem os sermões. Após alguns dias, mais de 80 pessoas do vilarejo aceitaram a obra de Deus nos últimos dias. Graças a Deus. Sim. Vi a sabedoria de Deus exercida com base nos truques de Satanás. Satanás usa de todos os truques para impedir o trabalho evangelístico, nos deixar frustrados e deprimidos. Mas as palavras de Deus nos deram fé e força. Investimos o que tínhamos no compartilhamento do Evangelho e vimos a orientação e as bênçãos de Deus. Eu fiquei muito grata a Deus. Vi que ninguém pode impedir o que Deus quer completar e ganhei mais fé para compartilhar o Evangelho. Quanto mais adversidades há, mais vemos os feitos de Deus. Isso foi alcançado pelas palavras de Deus. Sim, graças a Deus.